meu nome é Bárbara Taiane Silva de Araújo Lobo e hoje eu vou apresentar sobre as responsabilidades das empresas públicas e autarquias na matéria de contabilidade superior. Temos a responsabilidade fiscal, que ela é regida por uma lei. A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, ela foi editada para regulamentar os artigos 163, 165, 167 e 169 da Constituição Federal. Essa lei ela é dirigida a todos os entes políticos e aos três poderes que exercem as funções executivas, legislativo e judiciário, e a todos os órgãos da administração direta e indireta, e a todas as estatais controladas e dependentes ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos municípios. O planejamento que essa lei fiscal ela vai prever são 4 anexos. Anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais, anexos de compatibilidade de orçamento com o objetivo e as metas fiscais e, finalmente, o anexo de política econômica. Esse último anexo ele é obrigatório somente para a União. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela está apoiada em 4 grandes eixos: o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização, como vamos ver a seguir nessa tabela. E um dos principais méritos que essa lei conseguiu trazer é, de certa forma, obrigar o administrador da empresa a manter a atenção gerencial. Aqui, nessa tabela, a gente pode ver em que forma os 4 eixos eles estão sendo aplicados. Os princípios que ela vai gerar no administrador é não gastar mais do que arrecadar, não se endividar mais do que a capacidade de pagar, escolher corretamente os gastos prioritários, combater o desperdício. Já os fundamentos, permitir o planejamento fiscal consistente, tornar a gestão fiscal transparente, criar instrumentos de controle social eficazes e democráticos e responsabilizar e punir o mau gestor. Podemos ver que nessa parte está sendo executado os eixos, que do planejamento, transparência, controle e responsabilização. Na responsabilidade civil, a gente tem uma diferença também, a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Na objetiva, ela não depende de uma comprovação de dolo culposo, de dolo ou de culpa, no caso, do agente causador do dano. Ele vai só precisar de um nexo entre o causador do dano e a vítima. E assim, dessa forma, ele vai ter que indenizar a vítima. E mesmo que ele não tenha agido de forma culposa, ele vai precisar indenizar a vítima. Já na subjetiva, é aquela que vai depender exclusivamente de algo que comprove a existência de dolo ou de culpa. E aí a indenização para a vítima só vai acontecer se for comprovado esse dolo ou essa culpa do agente causador do dano. E na prescrição de responsabilidade civil em face do Estado, a gente tem 2 formas de prescrição frente à administração pública. De acordo com os decretos, ele estabelece o prazo de prescrição de 5 anos para a responsabilidade objetiva e para as ações de responsabilidade civil prescrevem 3 anos para a responsabilidade subjetiva, ou seja, 5 anos para a responsabilidade objetiva, como podemos ver aqui, que é aquele que não é necessária a comprovação do dolo, e 3 anos no caso de comprovação do dolo ou da culpa. Porém, o STF, por meio do seu entendimento, pacificou em 5 anos a contar da denunciação à lide, tanto no caso da responsabilidade objetiva e subjetiva, ou seja, ficou igualitário, o ano de prescrição entre as 2 responsabilidades. Os prestadores de serviços públicos, de acordo com o artigo 37, no artigo 6, diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos em que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Um exemplo dessa prestadora de serviços públicos é a Petrobras, Sabesp, o Metrô, o CDHU. E nas exploradoras de atividades econômicas, via de regra, o Estado aqui ele não responde. Portanto, ela há uma responsabilidade subjetiva disposta pelo Código Civil de 2002. Ou seja, o Estado não vai responder
Porém, na responsabilidade subjetiva, vai ter que ser, para poder ser indenizada a vítima, vai ter que ser necessária a comprovação do dolo ou da culpa. E um exemplo dessas exploradoras de atividade econômica é o Banco do Brasil, Caixa e Banespa. Eu pude trazer aqui uma tabela de diferença da sociedade de economia mista, empresas públicas, no caso exploradoras de atividade econômica, e do outro lado prestadora de serviços públicos. Só para enfatizar, na exploradora de atividade econômica, o Estado não responde e a responsabilidade é subjetiva. É regulada pelo Código Civil de 2002, igual a gente pôde ver nesse slide anterior. E na prestadora de serviços públicos, o Estado ele vai atuar como responsável subsidiário e a responsabilidade ela é objetiva, de acordo com o artigo 37, artigo 6 da Constituição Federal. Ao todo, a gente pode ver que as empresas públicas e sociedades de economia mista e exploradoras de atividade econômica, elas possuem sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Então, elas não podem gozar de um privilégio fiscal que não é extensivo ao do setor privado. Ou seja, não é porque ela é de um órgão público, é uma empresa pública, não se trata de uma empresa privada, que ela vai ter benefícios, que ela vai poder usar de direitos que o setor privado não utiliza, ou seja, não é assim que funciona. Apesar de ser uma empresa pública e sociedade de economia mista, ela vai sim responder de acordo com as leis, com os artigos, e vai sim haver uma punição para o caso de dano a qualquer dos envolvidos, que seja vítima de algum erro, ou seja, eles não vão poder, eles estão regulamentados para gozar do mesmo direito, tanto de obrigação quanto direito do setor privado. Eles não vão poder ter mais direito do que o setor privado. Oi, meu nome é Licriane e eu vou dar alguns exemplos sobre demonstrativos contábeis das autarquias e as fundações públicas. Demonstrativos contábeis de autarquias e empresas públicas. Estrutura. O balanço financeiro é composto por duas colunas principais, sendo que na da esquerda situam-se as receitas e na da direita, as despesas. Na coluna esquerda, são demonstradas as receitas orçamentárias, as receitas não orçamentárias e os saldos de disponibilidades do exercício anterior. Balanço financeiro. Balanço orçamentário é quando, numa análise de orçamento, as receitas são iguais aos gastos. Exemplo de balanço orçamentário: a demonstração das variações patrimoniais de VIP evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Passo a vez para a Dalva. Irei falar agora de alguns exemplos de empresas públicas, que são Caixa Econômica e Correios, né? E autarquias, a OAB, que é a Ordem dos Advogados, e a CRM, que é o Conselho Nacional de Medicina. Também uma autarquia muito conhecida aqui do município é a SAEP, que abastece água aí para algumas residências, né? Esses são alguns exemplos do trabalho que fizemos. Espero que todos tenham compreendido. Obrigado pela atenção. Aqui ficam as nossas considerações e nossos agradecimentos do grupo, né? Os analistas.